Convido aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, porque nelas temos palavras de vida. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, nós leremos do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Belas palavras de vida. Oremos. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Pedimos ao teu Santo Espírito, venha falar conosco. Damos-te graças pela tua palavra, que são belas palavras de vida. E recebemos agora com o coração e com os ouvidos abertos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito embora o adultério seja visto como o principal motivo desse texto, e o perdão, o ponto mais importante, é necessário ressaltar que os fariseus e escribas estavam buscando uma forma de colocar Jesus em contradição com a lei mosaica e também com a lei romana, de forma que Jesus pudesse oferecer motivos para que os escribas e fariseus o condenassem. A lei era clara. Segundo o livro de Levíticos, capítulo 20, verso 10, um homem e uma mulher, pegos em adultério, deveriam ser mortos. Os fariseus e escribas não necessitavam levar aquela mulher até Jesus, porque já tinham a lei. No entanto, o fizeram para testá-lo, se possível, incitar a condenação de Jesus. Porém, de forma inesperada, Jesus muda toda aquela situação, colocando-os de frente com seu próprio pecado, de forma que os objetivos que eles tinham em mente foram abortados. A lei dizia que deveria ser aplicada a pena de morte a um homem e uma mulher pegos em adultério. Porém, Jesus ele torna a lei ainda mais severa. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 27 a 28, diz assim o nosso Senhor Jesus: Ouvistes o que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Jesus torna a lei ainda mais severa. Aquele que sonda os corações, aquele que sonda corações e mentes, nos confronta, mostrando que perante o Senhor, perante o nosso Deus, todos nós estamos nus, estamos com as nossas mentes nuas diante do Senhor, os nossos desejos e intentos, aquilo que fazemos em oculto, todas estas obras, quer seja na mente, quer seja longe dos olhos humanos, o Senhor conhece todas elas. Tinha um cântico na minha época de criança, na escolinha dominical, que dizia assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar,
Os olhos do Senhor estão em todo lugar, para contemplar os maus e os bons. Embora desafinado, a letra é muito boa e verdadeira. Nas cartas à igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Jesus diz: conheço as tuas obras. Ainda no livro de Apocalipse, João em sua visão descreve os olhos de Jesus como chamas de fogo, pois ele veio e prova todas as coisas. Não podemos esconder absolutamente nada do Espírito, da verdade. O salmista no Salmo 139, verso 4, ele diz assim: ainda a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já conhece todas. Ainda em Mateus capítulo 7, dos versos 1 a 3, Jesus ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis também julgados, e com a medida que tiver medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então, meus irmãos, por que haveremos de procurar identificar os erros e as falhas de nossos irmãos, sem termos conhecimento da montanha de pecados e de falhas que está sobre a nossa vida? Por que haveremos de reparar nos atos de nossos vizinhos, de nossos amigos, de nossos familiares, sem procurar identificar em nós mesmos as nossas próprias falhas, as nossas próprias fraquezas? O erro de nosso vizinho, o amigo ou familiar, por acaso é evidente? É muito claro? Te incomoda? Nos incomoda? Oremos por eles. Oremos em favor deles. Oremos por nós mesmos, para que não pratiquemos os mesmos erros e para que tenhamos conhecimento de nossos próprios erros e com a ajuda do Senhor, e somente com a ajuda dele, possamos reparar as nossas próprias falhas. É possível reparar erros sem julgar. É possível reparar erros sem condenar as pessoas. É possível viver em harmonia. No entanto, o que vemos é guerra e mais guerra. Pessoas atacando e pessoas se defendendo. Essa dinâmica nunca acaba. E isso acontece porque não se coloca Jesus como mediador entre os relacionamentos. Isso porque não colocamos Jesus à frente de tudo em nossas vidas. Não se coloca a palavra de Deus como mediadora. Não se pede ao Espírito Santo sabedoria e discernimento para a verdade. O que se busca é que a vontade de cada um seja feita. Ninguém aceita ser contrariado. Ninguém aceita ser confrontado, ainda que seja pelas palavras de Jesus. No entanto, Jesus veio ao mundo. Jesus veio a nós para nos dar um novo caminho, para endireitar nossas veredas, para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa sociedade. Ele veio para nos libertar do império das trevas e também do pecado. Jesus veio para nos libertar das obras da carne, de forma que a partir de Cristo em nossas vidas, somos guiados pelo Espírito Santo. Somos guiados de acordo com a vontade de Deus. Nesse texto de João capítulo 8, dos versos 1 a 11, que trata da mulher pega em adultério, há dois elementos. Um elemento humano e outro divino. Elementos que estão diante de nós, mas sem dúvida, e sem a ação de Cristo, nós não podemos notá-lo. Um elemento desse porque é corriqueiro. Esse elemento está em nós. Outro porque pertence a Deus. Outro porque é divino. E só teremos conhecimento deles se observarmos a palavra de Deus. Só teremos conhecimento deles se o Espírito Santo assim nos revelar. E o primeiro elemento que eu quero trazer para a nossa meditação é o elemento humano. E o elemento humano que eu quero trazer para a nossa breve meditação é a acusação. Coisa que nós fazemos muito bem. Independente do intento dos fariseus e escribas, havia uma acusação. Uma mulher é colocada no meio de todos e acusada de adultério. Essa mulher é exposta a todos como se fosse a única e a mais pecadora de todos. No entanto, no verso 7, Jesus diz aos escribas e fariseus: quem dentre vós estiver sem pecado, pode atacar a primeira pedra. Quem dentre vós nunca errou, pode atacar, pode atirar a primeira pedra. A Bíblia diz que após essa resposta de Jesus, todos foram se retirando, a começar dos mais velhos e por fim os mais moços. E a palavra de Deus também diz: todos acusados pela própria
consciência? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E todos, acusados pela própria consciência, não tiveram condições de aplicar a pena àquela mulher. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo diz: todos, absolutamente todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado inicia-se na história da humanidade com a desobediência. A desobediência é uma ordem de Deus, e a partir daí toda a descendência humana já nasce caída. Toda a descendência humana já nasce com o pecado dentro de si. E esse pecado, ele é potencializado em nossas vidas. Ele aumenta, ele toma proporções grandes, enquanto não estamos em Jesus. Enquanto Jesus não faz parte de nossas vidas. Enquanto permanecemos longe de Cristo. No decorrer da história da humanidade, todos os atos cometidos contra a vida, todas as atrocidades cometidas contra os seres humanos e contra a natureza, são consequência do distanciamento entre o ser humano e Deus. São consequências da mente humana que, separada de Deus, é dominada pelo maligno. As guerras, a corrupção, a violência, a indiferença e a mentira são frutos da separação do ser humano com Deus. Eu digo agora, infelizmente, a história das religiões estão manchadas com sangue e com interesse humano. No entanto, não anunciamos religião, não anunciamos doutrina, mas anunciamos Jesus Cristo como Salvador de toda a humanidade. O Jesus ressurreto, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Não anunciamos condenação, mas a salvação. Não anunciamos a destruição, mas a restauração. Quantas vidas, quantas pessoas foram marcadas pelas acusações? Quantas pessoas foram envergonhadas em público? Tiveram a sua imagem destruída e passaram por humilhações? Quantas feridas foram abertas pelas acusações? Quantas pessoas foram expostas pelas acusações? Quantos filhos acusam seus pais? Quantos pais acusam seus filhos? Quantos irmãos uns acusam os outros? Esse mal parece que não tem fim. Quantas pessoas acusamos? Quantas pessoas desenvolvemos preconceito sem conhecê-las? Quantas pessoas acusamos e desenvolvemos preconceito sem conhecer a sua história, sem conhecer as dificuldades que passa, suas necessidades e seus traumas? Acusamos muitas vezes pelas aparências, pela primeira impressão, ou por informação de terceiros. Jesus também diz, com o mesmo critério que nós julgamos, esses mesmos critérios serão aplicados a nós. Não estou dizendo aos irmãos que devemos sair daqui para um presídio e perdoar todos os presos pelos males sociais que fizeram, pelas vidas que acabaram, pelas famílias que destruíram. Isso é muito difícil para nós. E é fácil de entender porque isso é difícil. Porque nós temos dificuldade em perdoar nossos pais. Nós temos dificuldades em perdoar nossos irmãos. A falta de perdão mata por dentro. A falta de perdão mata as pessoas por dentro. A falta de perdão mata relacionamentos. Quantas pessoas partem desse mundo sem perdoar? Quantas pessoas partem desse mundo sem receber perdão? É necessário pedir perdão. É necessário reconhecer o erro. É nobre assumir a culpa quando ela nos pertence. É nobre isentar aqueles da culpa que receberam quando eles não fizeram nada. Concordo com você, meu irmão e minha irmã, quanto à dificuldade em perdoar aqueles que nos fizeram mal. Quanto perdoar aqueles que colocaram pessoas contra nós, perdoar aqueles que trabalharam ou trabalham contra nós, aqueles que denegriram a nossa imagem, aqueles que falaram ou continuam falando de mal de nós, aqueles que falam de nós pelas nossas costas. Como é difícil machucar, como é difícil, aliás, perdoar quando estamos machucados. Como é difícil perdoar quando fomos feridos. No entanto, pedimos tantas bênçãos ao Pai,
pedimos que Deus nos livre do mal, pedimos que nos dê saúde, pedimos que nos dê emprego, que nos dê casa, que nos dê longevidade. Pedimos tantas bênçãos ao Pai, por que não haveríamos de pedir a Ele que nos ajude a perdoar o nosso próximo? Por que não pedimos a Deus que quebre o nosso coração, que nos dê nobreza, para que a gente possa perdoar o nosso próximo? Para que a gente possa perdoar aqueles que nos ofenderam. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, no verso 11, diz assim: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram os olhos. Então, como filhos da luz, luz de Cristo que há em nossas vidas, não podemos deixar que as trevas da condenação e da falta de perdão obscureçam nossa mente e nossos corações. Que dissipe a luz que está em nós. Devemos agir como pedimos a Deus na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas temos ainda mais um elemento, e agora eu quero falar sobre o elemento divino que está nesse texto, que eu consigo ver nesse texto. E o elemento divino o qual eu quero falar aos irmãos é a graça, a maravilhosa graça. Notemos no verso 10 e 11 do capítulo 8 de João, diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Assim nós notamos que Jesus anulou a acusação e a pena que aquela mulher sofrera. De seus acusadores não restou um sequer. Jesus até parece irônico quando pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E nesse momento só resta a mulher, ainda com o peso do seu erro, ainda com o peso do seu pecado, e Jesus, somente ela e Jesus. Então Jesus diz a ela: nem eu tampouco te condeno, vai, e não peques mais. Naquele momento Jesus anula a condenação daquela mulher pela sua graça. Ela deveria receber perdão de pecadores, pois todos pecaram, mas ela não obteve. Ela não merecia perdão daquele que é santo e perfeito, mas o alcançou. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio de fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé sem obras é morta. No entanto, as obras sem a fé em Jesus Cristo, ela é nula, pois as nossas obras não podem nos justificar perante Deus. Nossas obras não podem garantir a graça e a salvação em Cristo. É justiça humana, é justiça falha, é justiça condicional e interesseira. É interesseira quando praticamos o bem com o intuito de alcançarmos benefício. Isso não é graça. No entanto, aqueles que têm a sua fé em Jesus garantem não somente as boas obras e seus frutos, mas também o galardão, a salvação e a vida eterna ao lado de nosso Senhor. E isso é graça, isso é salvação mediante a fé, isso não vem de nós. Nós, baseados em nossa própria justiça, baseados em nossa justiça falha, poderíamos fazer algumas perguntas. Que injusto aquela mulher receber perdão. Não teve de tomar nenhuma chicotada, não teve de tomar nenhuma pedrada. Jesus sequer passou um sermão nela. Poderíamos ir até mais longe. Poderíamos agora mexer com a nossa estrutura, com a nossa base, com os nossos preconceitos. Como é possível um assassino? Como é possível um estuprador, uma prostituta, um corrupto, e pessoas assim, que aos olhos da sociedade merecem desprezo ou até a morte? Como é possível que pessoas assim alcancem a misericórdia de Deus? Essa é a nossa justiça. No entanto, Jesus afirma em Lucas capítulo 5, versos 31 e 32. Ele diz assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, não somente os assassinos, os estupradores, as prostitutas, corruptos e toda sorte de pessoas que imaginamos que deveriam sair da nossa sociedade, deveriam ser
extintas da nossa sociedade. Não são só eles que estão em pecados. Não são só eles que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Pois Paulo afirma em sua carta aos Romanos, capítulo 3, no verso 10, não há justo, não há um justo sequer. Não há quem se justifique diante do Senhor, quer por obras, quer por outra coisa. Todos os seres humanos estão na mesma condição perante Deus. Não há quem seja justo, não há quem alcance a misericórdia de Deus. Ainda no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 3, agora no verso 23, Paulo afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, inclusive os judeus, inclusive os cristãos, inclusive nós que estamos aqui na casa de Deus. Não há entre nós quem seja digno de perdão. Todos estamos condenados pelo pecado. Porém existe um nome, existe alguém a quem podemos clamar e pedir perdão. Há alguém que pode nos tirar das trevas do pecado e nos dar nova vida. E o seu nome é Jesus, unicamente Jesus e mais ninguém. Quando você se sentir culpado, quando você se sentir oprimido pelo teu pecado, quando vierem com vocês com pedras nas mãos para te condenar, olhe para Jesus. Clame a Jesus, que Ele te dirá: eu não te condeno, vai e não peques mais. Observemos novamente o versículo 32 de Lucas, o finzinho, quando ele diz: vim chamar pecadores e não justos. Eu venho chamar pecadores. Mas é importante nós notarmos: eu venho chamar pecadores ao arrependimento. Eu não venho chamar pecadores para que eles fiquem como estão. Eu venho chamar pecadores ao arrependimento. O arrependimento é o resultado da graça. É o resultado da graça de Deus em nossas vidas. É a consequência do perdão de Jesus que nos limpa e purifica de todo o pecado. Ainda vou me valer do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 6, no verso 1. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante em nossas vidas? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para Ele morremos. A graça de Deus em Cristo para nós não é vã. Nos leva a sermos novas criaturas, livres do mal, não mais dominados pelo pecado. Erram aqueles que dizem: Deus me aceita como sou. Há algumas doutrinas por aí. Há algumas novas teologias por aí, dizendo: Deus me aceita como eu sou. Algumas pessoas não gostam desse termo. Mas um teólogo luterano, eu vou arriscar dizer o nome dele, eu não sei alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: a graça ela pode até ser graça, mas ela não é barata. E quando dizemos Deus me aceita como eu sou, estamos barateando a graça de Deus. Uma vez que a graça vem até nós para nos transformar em novas criaturas. Venha como está, mas não continuamos a dizer: deve haver mudança, porque a graça nos traz mudança, a graça é transformadora. Eu prefiro dizer que Deus nos ama como nós somos, não nos aceita. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não está escrito porque Deus aceitou o mundo de tal maneira, porque Deus não aceita o pecado. Deus não aceita a condição de pecadores, porque aqueles que estão em Cristo devem ser novas criaturas. Quando Jesus diz àquela mulher: vai e não peques mais, exige dela uma nova postura, exige dela uma nova vida. Jesus não aceitou aquela mulher como ela era, mas lhe disse: vai e não torne a fazer o que você fez. Como é que a graça pode operar na nossa vida se continuarmos como éramos? Como o poder de Deus pode nos aperfeiçoar se continuarmos como éramos? A graça através da cruz de Cristo muda a nossa rota, é a conversão, nos dá nova vida, que a partir de Jesus Cristo é dirigida pelo Espírito Santo. E assim, conforme Paulo afirma, as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Tudo se faz novo a partir de Jesus em nossas vidas.
E aí também em Gálatas capítulo 2, no verso 20, ele afirma: não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E nós caímos num erro muito grande quando dizemos: eu falo, eu acredito, eu penso, eu digo, para mim, eu acho. Antes deveríamos dizer todos os dias, antes de colocarmos nosso pé no chão: não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A graça é bem imerecido, salvação é imerecida. Nós não conquistamos a graça, mas ela vem até nós, sem fazermos nada para merecê-la. A palavra de Deus, a oração, o convite à mesa, o batismo são chamados de meios de graça, pois são caminhos pelos quais nosso Pai nos coloca para que nós possamos nos achegarmos a Ele e também que possamos ser recebidos por Ele. São os meios de graça, porque por nós mesmos jamais conseguiríamos chegar ao Pai, mas Ele vem até nós e possibilita que nós nos acheguemos a Ele. Sendo assim, que a graça de Cristo, que a graça de nosso Senhor possa ser abundante na tua vida, meu irmão e minha irmã, que você possa experimentar o poder transformador da graça de Deus na tua vida. Poder este que te leva em direção a Cristo, de glória em glória, sendo transformados dia após dia. Que a presença de Cristo habite ricamente na tua vida e você possa experimentar as maravilhas que o nosso Pai nos concedeu através da sua maravilhosa graça. Que Ele mesmo nos abençoe. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua graça que nos assiste, te agradecemos pelo perdão imerecido, te agradecemos pela salvação imerecida, te agradecemos porque o Senhor vem até nós, te agradecemos porque o Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos tirou do inferno, da mão do diabo, para habitar contigo nas alturas, mediante e por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, dá-nos coração nobre, que nós possamos olhar para Ti, longe de nós toda acusação, que nós possamos amar, assim como o Senhor nos amou, que nós possamos ser tardios para irar, tardios para acusar os nossos irmãos, mas que nós possamos proporcionar a restauração e a transformação através do perdão em nossas vidas. Pai, se há em nossas vidas, se há em nós pendências quanto a pedir perdão e quanto a perdoar, nós pedimos ao Teu Santo Espírito que nos incomode, porque nada que nós façamos a Ti, se não houver perdão em nossas vidas, nada será válido. Cura as feridas, transforma as nossas vidas, restaura as nossas famílias, que haja perdão, que haja graça. Nos ajuda nisso, ó Pai. Nós oramos e pedimos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.